Flávio Joséfo. História dos Hebreus. Livro 1. Capítulo 6. Como cada nação foi chamada a partir dos seus primeiros habitantes. 1. Os netos de Noé, para honrar-lhe a memória, deram seus próprios nomes aos países onde se estabeleceram. Assim, os 7 filhos de Jafé, que se estabeleceram pela Ásia desde o Monte Tauro e o Amã até o rio de Tanais e na Europa até Gades, deram os seus nomes às terras que ocuparam, e que não eram ainda povoadas. Gomer fundou a colônia dos Gorneres, que os gregos chamam Galatas. Magog fundou a dos Magogianos, a que chamam Citas. Javã deu o nome a Jônia e a toda a nação dos gregos. Madá foi o fundador dos Madianos, que os gregos chamam Medas. Tubal deu seu nome aos Tubalinos, que agora se chamam Íberos. Meseque deu o próprio nome aos Messinianos, o nome de Capadócios, que eles têm agora, é novo, e ainda hoje uma de suas cidades tem o nome de Malaca, o que nos mostra que essa cidade antigamente se chamava assim. Tiras deu o seu nome aos Tírios, dos quais foi o príncipe e que os gregos chamam Trácios. Assim, todas essas nações foram fundadas pelos filhos de Jafé. Gomer, que era o mais velho dos filhos de Jafé, teve 3 filhos. Askenaz, que deu seu nome aos Askenásios, aos quais os gregos chamam Reginianos. Rifate, que deu seu nome aos Rifanianos, aos quais os gregos chamam Paflagonianos. E Togarma, que deu seu nome aos Togarmanianos, aos quais os gregos chamam Frígios. Javã, outro filho de Jafé, teve 4 filhos: Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Elisa deu seu nome aos Elisanos, que hoje se chamam Ecolianos. Tarsis deu o seu nome aos Tarsianos, que hoje são os Cilicianos, cuja principal cidade ainda hoje se chama Tarso. Quitim ocupou a ilha que agora se chama Chipre, a qual deu o seu nome, razão porque os hebreus chamam de Quitim todas as ilhas e todos os lugares marítimos. Ainda hoje, uma das cidades da ilha de Chipre é chamada Citium por aqueles que dão nomes gregos a todas as coisas, que pouco difere do nome Quitim. Eis as nações de que os filhos de Jafé se tornaram senhores. Antes de retomar o fio de minha narração, acrescentarei uma coisa que talvez os gregos ignorem. Esses nomes foram mudados segundo a maneira de falar, para tornar a pronúncia mais agradável, mas entre nós não serão jamais mudados. 2. Os filhos de Cã ocuparam a Síria e todos os países que estão além dos montes de Amané e do Líbano até o oceano, dando-lhes nomes dos quais alguns são hoje inteiramente desconhecidos, e outros, modificados de tal modo que mal se poderiam reconhecer. Somente os etíopes, dos quais Cuxi, filho de um dos 4 filhos de Cã, foi príncipe, conservaram o nome ancestral, não somente naquele país mas em toda a Ásia. Ainda hoje eles são chamados cuxenses. Os misraenses, descendentes de Misraim, também conservaram o seu nome, pois nós chamamos Misraim de Egito e de misraenses aos egípcios. Put povoou a Líbia e chamou a esses povos com seu nome, Putenses. Existe ainda hoje, na Mauritânia, o rio que tem esse nome, e vários historiadores gregos o mencionam, como também ao país vizinho, a que chamam Put, mas que depois mudou de nome, por causa de um dos filhos de Misraim, Leabim. Direi em seguida porque lhe deram um nome de África. Canaã, 4º filho de Cã, estabeleceu-se na Judéia, a que chamou com seu nome, Canaã. Cuxi, o mais velho dos filhos de Cã, teve 6 filhos: Sebá, príncipe dos Sebaenses; Avilá, príncipe dos Avilenses, que agora são chamados Getulienses; Sabipá, príncipe dos Sabataenses, a que os gregos chamam Astabarienses; Ramá, príncipe dos Ramaenses, que teve 2 filhos, que moram entre os etíopes ocidentais, um de nome Dedã e outro de nome Sabá, que deu nome aos Sabaenses. Sabitecá. Quanto a Nimrod, 6º filho de Cuxi, ficou entre os babilônios e tornou-se senhor deles, como já o disse anteriormente. Misraim foi pai de 8 filhos, que ocuparam todos os países que estão entre Gaza e o Egito. Mas somente um desses 8, Filistim, manteve o nome no seu país. Os gregos deram um nome de Palestina a uma parte dessa província. Quanto aos 7 outros irmãos, chamados Ludim, Anamim, Leabim, Naftoi, Patruzim, Casluim e Caftorim, com exceção de Leabim, que fundou uma colônia na Líbia e lhe deu seu nome, nada sabemos de suas obras, porque as cidades que construíram foram destruídas pelos etíopes, como diremos a seu tempo. Canaã teve 11 filhos. Sidônio, que construiu na Fenícia uma cidade a qual deu seu nome e a qual os gregos chamam Sidon. Amate, que construiu a cidade de Amate, que ainda hoje se vê e conserva o mesmo nome entre os que nela habitam, embora os macedônios lhe chamem Epifânia, nome de um de seus príncipes. Arqueu, que teve como herança a ilha de Arruda. Amon, que teve a cidade de Arce, situada no Monte Líbano.
Quanto aos outros 7 irmãos, chamados Eveu, Et, Jebuseu, Arvadeu, Sineu, Zemarco e Sirgazeu, só ficaram os nomes nas Sagradas Escrituras, porque os hebreus destruíram-lhes as cidades por motivo que depois direi. Quando, depois do dilúvio, a terra foi restaurada ao seu estado primitivo, Noé cultivou-a como antes e plantou uma vinha, da qual ofereceu as primícias a Deus. Bebeu o vinho que dela fez e, como não estava acostumado a uma bebida tão forte e ao mesmo tempo tão deliciosa, bebeu demais e ficou embriagado. Dormiu em seguida, tendo-se descoberto ao dormir, contra o que lhe permitia a decência. Cã, o mais novo de seus filhos, vendo naquele estado, zombou dele e mostrou aos irmãos. Estes, porém, ao contrário, cobriram a nudez do pai com o respeito que lhe deviam. Noé, ao saber o que se havia passado, deu-lhes a sua bênção, e a ternura paternal o fez perdoar Cã, contentando-se em amaldiçoar apenas os seus descendentes, que foram assim castigados pelo pecado de seu pai, como iremos expor em seguida. 3. Sem, outro filho de Noé, teve 5 filhos, que estenderam o seu domínio desde a Ásia, a partir do rio Eufrates, até o Oceano Índico. De Elão, o mais velho, vieram os elameenses, e dele os persas tiveram a sua origem. Assur, o segundo, construiu a cidade de Nínive e deu o nome de assírios aos seus súditos, os quais foram extraordinariamente ricos e poderosos. Arfaxade, o terceiro, também chamou aos seus pelo seu nome, isto é, arfaxadenses, que são hoje os caldeus. De Arã, o quarto, vieram os arameenses, aos quais os gregos chamam sírios, e de Lude, o quinto, vieram os ludenses, que hoje são chamados lídios. Arã teve 4 filhos, dos quais o mais velho, estabeleceu-se em Traconites e construiu a cidade de Damasco, que está situada entre a Palestina e a Síria, cognominada Coelen. O segundo, ocupou a Armênia. Geter, o terceiro, foi príncipe dos Bactrianos. Imas, o quarto, dominou os Mesanianos, cujo país hoje se chama o Vale de Pazim. Arfaxade foi pai de Sala, e Sala, pai de Eber, de cujo nome os judeus foram chamados hebreus. Eber teve por filhos Joctã e Peleg, este nascido quando se fazia a divisão das terras, pois Peleg em hebreu significa partilha. Joctã teve 13 filhos: Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adurão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe, que se espalharam desde o rio Confem, que está na Índia, até a Síria. Depois de haver falado dos descendentes de Sem, é preciso agora falar dos hebreus, descendentes de Eber. Peleg, filho de Eber, teve por filho Reu. Reu teve Serug, Serug teve Naor e Naor teve Terá, pai de Abraão, que assim foi o 10º desde Noé, e nasceu 292 anos após o dilúvio, pois Terá tinha 70 anos ao nascer Abraão. Naor tinha 29 anos quando teve Terá, Serug tinha 30 anos quando teve Naor, Reu tinha 32 anos quando teve Serug, Peleg tinha 30 anos quando teve Reu, Eber tinha 34 anos quando teve Peleg, Sala tinha 30 anos quando teve Eber. Arfaxade tinha 35 anos quando teve Sala, e Arfaxade, filho de Sem e neto de Noé, nasceu 2 anos após o dilúvio. 4. Abraão teve 2 irmãos, Naor e Arã. Este morreu na cidade de Ur da Caldeia, onde ainda hoje se vê o seu sepulcro, e deixou um filho de nome de Ló e 2 filhas, Sara e Milca. Abraão desposou Sara, e Naor desposou Milca. Terá, pai de Abraão, tendo concebido aversão pela Caldeia, porque lá perdera o filho Arã, deixou-a e foi com toda a família para Arã, na Mesopotâmia. E lá morreu, com a idade de 205 anos, a duração da vida humana já ia pouco a pouco diminuindo, continuou a diminuir até Moisés, e foi então que Deus a reduziu a 120 anos, o tempo que viveu esse admirável legislador. Naor teve de sua mulher, Milca, 8 filhos: Uz, Bus, Quemuel, Quezed, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. De Reumá, sua concubina, teve Teba, Gaã, Taaz e Maaca. Betuel, que foi o último filho de Naor, teve um filho de nome Labão e uma filha de nome Rebeca.